Você está ouvindo Olhar Facica pela Montanhesa FM. Boa tarde, amigos ouvintes da Montanhesa FM. Estamos de volta com o programa Olhar Facica e hoje estamos falando aí sobre a questão de saúde, mais especificamente sobre enfermagem, o profissional enfermeiro, os desafios. Falamos também sobre a questão da automedicação, estávamos falando. E a professora Lígia levantou uma bola sobre a medicação, o equilíbrio, o seu uso, que a gente, só para sair do ponto onde paramos, a gente pode dizer o seguinte, que tecnicamente o que diferencia o medicamento da droga é a dose, né? Então, assim, você pode pegar uma coisa que é extremamente útil para você e fazer aquilo ser extremamente maléfico para você, né? Então, fica aí o recadinho, medicação, faça uso somente do prescrito pelo médico. E não vá, a professora Valéria também levantou uma bola no seguinte sentido, não tome medicamento porque o seu vizinho tomou. Isso. Tá, evita isso daí. Vai esses conselhos, essas dicas. Obviamente existem outros profissionais, tem um farmacêutico, tem um enfermeiro, tem um médico. Existe toda uma rede. E nessa rede, aqui na nossa pauta, eu gostei, porque o COFEN, né, o Conselho Federal de Enfermagem, ele não coloca necessariamente as áreas de atuação, ele colocou dimensões. E eu queria que vocês comentassem, para mim, que eu não entendo, e para que o ouvinte também possa saber também como que o enfermeiro ou o profissional formado em enfermagem pode atuar nessas 4 dimensões propostas pelo Conselho Federal. Bom, né, como você mesmo citou, são essas 4 áreas. Inicialmente a gente tem assistência ao paciente, que é essa assistência direta, de cuidado direto das pessoas, que a gente vê no hospital, que nós vemos nas UBSs, né? Então é esse cuidado essencial e muito próximo desses pacientes. Então é essa assistência, que é o que mais as pessoas vinculam ao enfermeiro, né? Em algum momento chama até de cuidador, né? Mas o cuidador também é uma figura bastante importante, mas ele não tem a fundamentação científica. Isso, o embasamento científico. Isso, né? ele então, não vamos é reforçar um enfermeiro. Aqui. Cuidador não é enfermeiro. Não que as pessoas chamam de cuidador quando elas precisam de alguém, não é? Para cuidar ou para passar assistir, de certa forma, alguém. O enfermeiro, ele já é um profissional habilitado, mas o enfermeiro é um cuidador também. Sim. Né? Nós só cuidamos que estudado, vamos dizer com embasamento assim. científico que a gente fala, Exatamente. Né? Então, a gente vai reconhecer as necessidades do paciente de acordo com o que a gente estudou, para a gente estar implementando em todos os tipos de atividade, desde uma atividade simples, como, por exemplo, a higienização do paciente. Né? Nós temos todo um processo, é feita toda uma ordem, uma técnica correta. Curativo. Curativos, então, a gente administração de medicamentos. Sim. Então, nós avaliamos o paciente de acordo com a necessidade dele, que a gente vai assisti-lo. Não é? Então, isso precisa de um embasamento científico, mas a gente acaba cuidando, sim, dele, né? Isso, e tem procedimentos privativos, né, da nossa área, que só o enfermeiro pode fazer, né? E então, o cuidador tem uma certa limitação aí da sua atuação, que é natural, já que, né, ele não obrigatoriamente ele fez uma faculdade. A gestão, ela é uma outra área de trabalho nosso, do enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele também tem essa capacidade de atuar enquanto supervisor, coordenador, gerente. Nós temos na faculdade esse estudo, né, de atuar na gestão, e cada vez mais nós temos visto enfermeiros atuando em gestão. Um exemplo bem legal são as secretarias de saúde, né? Então, se a gente vê, por exemplo, aqui em Campos Gerais, nós temos uma secretária de saúde que é enfermeira, inclusive formada pela Facica, excelente profissional. Em Campo do Meio também é um enfermeiro, em Boa Esperança também é um enfermeiro. Então, nós temos visto que muitos locais são profissionais enfermeiros que atuam
na gestão, inclusive nas secretarias de saúde. Principalmente na gestão pública, né? A maioria dos coordenadores de PSFs são enfermeiros também. Na maioria das regiões são eles. Então, eles participam em bastante programas de coordenação. Que atuam, né, como um gestor. Na gestão hospitalar também, né? Em questão de documentação. Da UBS. Todas essas instituições, o enfermeiro ele pode trabalhar com essa questão da documentação é importante. Quando nós trabalhamos no hospital, a gente sofria muito com as glosas, né? As faturas feitas para os planos de saúde. Então, nós mandávamos uma fatura, por exemplo, de R$200 mil para um plano, e aí ele glosava 20 mil, 40 mil. Aí, quando a gente ia ver, era uma papeleta mal preenchida, uma posologia não adotada e assim sucessivamente. Então, essa parte secundária de procedimentos, porque obviamente no hospital você vai dar o atendimento, vai atender aquela pessoa que necessita de um atendimento nas suas mais diversas áreas, e obviamente depois você precisa receber aquilo. Sim. Você precisa receber por aquele serviço que você fez ou pagar as suas contas, né? Claro, então o que você gastou? Estar muito bem documentado. Tá certo? Né? E quem é responsável muito bem por checado. E se o enfermeiro quiser ser docente, dá para ser também? Sim, claro. Nós somos o exemplo. Nós somos um exemplo. Maravilha. Também tem o campo da docência, né? Docência, pesquisa. E a gente tem visto também que tem crescido, né, os cursos técnicos, então capacita também o enfermeiro para que ele possa atuar enquanto docente. E cada vez mais, e tem aumentado esse número de enfermeiros com mestrado e doutorado, e que tem trabalhado nas universidades, faculdades, como a Valéria bem lembrou, nós duas, e que também atua na docência, que é o professor, a professora, e a pesquisa. Né? Quando nós falamos em pesquisa, nós tentamos trazer inovações para a área da saúde, tentando relacioná-las ao cuidado da enfermagem. Né? Isso. Então, o mestrado, o doutorado, ele acaba entrando na parte da pesquisa, onde a gente não para de estudar, nós vamos pesquisando para trazer novas... E respaldando a nossa prática com fundamentação científica. Não, é importante na saúde, assim, do primeiro bloco para cá, muito importante a gente frisar, trabalhar a causa e não a consequência, né? A causa e o sintoma, obviamente, você vai tratar, mas evitar com que o sintoma surja novamente. Então, cuidando na causa, trabalhando na causa. E essa questão aqui também foi colocada uma dimensão empreendedora. Mas eu queria retomar um ponto que outro dia eu vi na Facica um ex-aluno de enfermagem levando um livro. Ele hoje é até filho do Sr. João. É o Fabrício. O Fabrício. E me chamou muita atenção a espontaneidade desse ex-aluno hoje, escritor. Se não me falha a memória, ele já está no doutorado? Sim, acho que ele finalizou o doutorado, hoje ele é professor concursado no Instituto Federal. De alunos que passaram. O Fabrício é um excelente ex-aluno nosso, né, que estudou ali na Facica, filho do nosso querido seu João, ali da frente da Facica. Faz um salgadinho. E, inclusive, hoje, né, atualmente, ele está trabalhando também com um programa de TV lá no Instituto, ele tem investido também. Né? Tem compartilhado com a gente lá no Facebook. Ele é um grande empreendedor, né? Que olha para a enfermagem não só para a docência, para a pesquisa e para a assistência, como, por exemplo, nesse lado de trabalhar com programas de TV, orientando as pessoas, inclusive, sobre meio ambiente. Né? E que não deixa de ser uma extensão da vida acadêmica, né? Não, ele trabalha com educação e saúde, né? Maravilha. E ele tem livros mesmo. O empreendedorismo, ele vem crescendo muito na parte da enfermagem, né? Recentemente, nós recebemos o respaldo do COFEM para o enfermeiro abrir o seu próprio consultório. Então, as clínicas de home care, né? Hoje em dia, elas estão muito atuantes, na qual o enfermeiro, ele tem a clínica e ele pode oferecer o atendimento especializado em casa, em pacientes que precisam desse cuidado, mas que são pacientes acamados e que não estão internados num hospital, numa instituição, mas que precisam daquele atendimento. Também as atividades de consultoria, elas estão sendo cada vez mais inovadas para a enfermagem. Consultoria de aleitamento materno, consultoria do sono infantil. Eu tenho colegas que formaram comigo que estão trabalhando com isso, eu acho muito interessante. E tem uma outra questão também, a questão dos partos naturais, né? Sim, eu ia chegar...
nesse ponto, né? As enfermeiras que estão... até uma amiga minha, ela chama Cíntia Viana, ela mora em Campo Belo hoje, e ela abriu uma consultoria, né? Chama Bem Me Quero. Então, ela auxilia as mães desde o início da gravidez até o puerpério, onde ela vai auxiliar a mãe na amamentação e nas dificuldades que a mãe possa vir a ter com o bebê, né? E é muito interessante. Ainda no home care, o enfermeiro, hoje em dia, nós podemos atuar nas práticas integrativas e complementares. O que é isso? São os tratamentos que são não medicamentosos e que o enfermeiro pode fazer. A homeopatia é mais focado na atuação médica, mas a acupuntura, por exemplo, é uma prática complementar, que é uma prática não medicamentosa e que nós, enfermeiros, somos respaldados a fazer. Inclusive, eu sou especialista em acupuntura auricular. Fazer uma sessão, hein? E é uma área que nós estamos ganhando. Então, eu tenho amigas que formaram comigo e que trabalham em clínicas próprias delas e que elas atendem nessa área, Então, o empreendedorismo está cada vez mais presente na formação do enfermeiro. Com a expansão, né, do profissional enfermeiro e com esse ganho de autonomia que o profissional enfermeiro tem tido, a gente tem cada vez mais empreendedor, não é? E como estava explicando sobre, a Valéria bem pontuou os consultórios, não é? O home care, que é um trabalho domiciliar, o enfermeiro que cuida de curativos, tratamento de feridas, o enfermeiro que presta serviço de consultoria, de auditoria, não é? Então, cada vez mais se expande a área, mais áreas de atuação nós temos para trabalhar. A enfermagem estética. Sim, está ganhando um campo grande agora, a enfermagem estética. Né? E hoje em dia, como você mesmo lembrou de você mesmo, né? Então tem aumentado o nosso campo de atuação. A gente fica muito feliz. Muito bom. Eu levantei isso também porque me chamou a atenção, porque minha irmã teve um parto todo com essas técnicas livre de medicamentos. Parto humanizado. Parto humanizado, esse era o termo que eu queria lembrar, né? Então foi muito interessante que ela ficou meses acompanhando, a pessoa acompanhou ela. E no caso, acho que o hospital credenciado era Belo Horizonte. Sim. E aí ela foi ganhar em Belo Horizonte. A minha mãe até queria dar um puxão de orelha dela, mas ela foi, ganhou, deu tudo certinho, graças a Deus. E a Clarice está lá hoje fazendo as suas baguncinhas lá na casa de minha mãe. Na casa da minha irmã. Mas faz bagunça na casa da minha mãe também, muito. Meninas, um assunto aqui, assim, e nós estamos caminhando para o finalizando o terceiro quarto do programa, mas nós temos que falar, obviamente, dessa questão que está na pauta da internet. Estão querendo colocar a enfermagem à distância e o pessoal do COFEM foi para cima mesmo. Eu não vou ler com todas as palavras, mas... Tem tentado barrar a enfermagem à distância, não é? E a enfermagem à distância, ela também não é muito bem recebida pela sociedade em geral, não, sabe, Dedemir? As pessoas têm as suas ressalvas, e com razão. Né? Então o COFEM, o Corei mesmo pontua uma frase bem famosa que é: nada substitui a presença. Então nada mesmo. Então nós temos um profissional que é o enfermeiro, que ele trabalha com a vida humana, que ele trabalha com prática, então ele precisa obrigatoriamente ter esse contato real, presencial. Então nós temos disciplinas que têm atividades em laboratório, disciplinas em que há prática. Inclusive na FACICA a gente começa as práticas desde o primeiro período, que é para inserir esse estudante nesse contexto da enfermagem.